Nos últimos 3 meses, eu faturei um pouco mais de R$ 64.000 usando apenas um robô de vendas. Então, se você já é um afiliado e quer fazer as suas primeiras vendas ou alavancar as suas vendas, é só instalar o seu robô, seguir a estratégia de vendas orgânicas no Instagram ou copiar a minha estrutura de anúncios no Facebook ou fazer os dois ao mesmo tempo e começar a vender todos os dias. Olá, breakers digitais. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o livro O Príncipe Maquiavel. Então, na aula anterior, nós falamos do capítulo 2, 3, que são os principados hereditários, que eu falei um pouquinho do que seria de um lado psicológico e dentro de um lado mais social, vamos dizer assim. Ou seja, um lado comportamental e um lado mais de relações com as pessoas. Tanto que é que aqui no capítulo 2 nós vemos um certo poder que existe dentro da cultura e no costume, ou seja, os hábitos adquiridos através dos anos e as conscientizações como ligamento, que é o caso dos principados hereditários. Aí você vê a força do hábito, ela torna as coisas muito mais fortes e consolidadas. Diferente dos principados mistos, que você precisa de um pouquinho mais de luta. E isso foi o que a gente falou até agora. Então, se você quiser saber mais, se você está chegando aqui, se você é um recém-breaker digital e ainda não conhece muito, assista o episódio 1 que eu falo sobre o capítulo 2 e 3. Hoje nós iremos falar do capítulo 4, 5 e talvez do 6, se der tempo. Então vamos nessa, sem perder muito tempo, porque o assunto é longo. Então vamos nessa, breakers digitais. E lembrem-se, se vocês não sabem o porquê, vocês não têm o poder. Então vamos para o capítulo 3, que já estava perto do finalzinho do capítulo 3, que é da ordem das coisas é que tão longo um estrangeiro poderoso penetre numa província, todos aqueles que nela são mais fracos e a ele deem adesão, movidos pela inveja contra quem se tornou poderoso sobre eles. Essa primeira parte aqui é muito importante e é da ordem das coisas. Quanto mais você se destaca, mais pessoas vão sentir inveja de você. E se vier outra pessoa que seja um oponente que eles achem que é da altura de você, as outras pessoas têm a tendência, pela inveja, a ficarem com ele. Isso você vai ver aqui no YouTube com muita facilidade, certo? Essa questão, se as pessoas odeiam você, muitas vezes não é nem por você, na verdade, é por causa da inveja que elas têm do seu trabalho. Os haters são isso. Basicamente, os haters são pessoas que têm uma inveja dentro deles. E se houver uma pessoa que fala mal de você, elas tendem a ir para ele. À medida que a percepção dela se molda e ela vê aquela pessoa como uma pessoa que pode ferir você, aí elas vão e crescem em cima dela, dão mais valores de juízo a essa pessoa. Agora me diga, como é que pode um cara naquela época falar coisas assim tão atuais como se a gente estivesse na época dele? Para mim isso é muito simples. Sabe o que isso significa? Significa, eu tenho duas hipóteses para isso. Uma, o ser humano não evoluiu nada, como eu já disse. A gente está no Final Fantasy, onde a gente tem tecnologia, mas a gente ainda tem a percepção da Idade Média. É isso que está acontecendo. A gente ainda tem um comportamento da Idade Média e a gente quer se fazer superior àquela idade, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia na Idade Média. Tanto que é que se hoje tivesse aquelas execuções, os caras iam assistir do mesmo jeito que nem fazia na Idade Média. Ou seja, não evoluímos nada. Nada. O nosso progresso como seres humanos está ínfimo. Só para você ver que esses caras
caras falavam sobre coisas naquela época e ainda assim conseguem bater nos dias de hoje. E a segunda hipótese? A segunda hipótese é que ele achou uma lei universal. Só existem essas duas hipóteses, na minha visão, para eu ler uma obra dessa do século do caralho a 4 e ainda assim ter coisas que fazem sentido nos dias atuais. Ou a gente não evoluiu nada, ou ele encontrou leis que sempre acontecem, ou seja, é uma premissa essencial, ou seja, uma premissa quase que uma lei, vamos dizer assim. Então, vimos essa primeira parte da adesão. Movidos pela inveja contra quem se tornou poderoso sobre eles. Vamos dizer assim, sempre vai acontecer isso, tá certo? Sempre que as pessoas veem você como alguém poderoso, elas sentirão inveja de você e tentarão derrubar você inconscientemente com algum estrangeiro poderoso. Tanto assim é que em relação a esses não se torna necessário grande trabalho para obter seu apoio, pois logo todos eles voluntariamente formam um bloco com seu estado conquistado. Apenas deve haver o cuidado de não permitir que adquiram eles muito poder e muita autoridade, podendo o conquistador facilmente com suas forças e com o apoio dos mesmos abater aqueles que ainda estejam fortes para tornar-se senhor absoluto daquela província. Isso aí é outra coisa que acontece muito. Um hater se auto-hateia com outro hater. Isso é uma coisa que ele explica aqui, que às vezes até com o apoio dos próprios caras, eles batem em outras pessoas que estejam fortes, que não necessariamente são você. Mas necessariamente o que acontece? O que é a inveja? Você precisa primeiro entender o que é a inveja, porque a inveja, ela é uma doença, é como se fosse uma doença mental dentro de você. O André Diamond fala muito nisso na obra dele do Sex Canvas, as putarias de imperfeição que a gente tem, uma delas é a inveja. Isso é mais um problema interno do que o problema da pessoa fora de você, aquela pessoa poderosa, tanto o estrangeiro poderoso quanto a pessoa poderosa. O problema não são elas, o problema está dentro das próprias pessoas. Tanto que é que não importa quem seja mais forte. Só aparecer uma pessoa que parece que se destaca, pronto, acabou. É aquela pessoa que você vai atacar. É a mesma coisa de rico. Ah, ele é rico, vou atacar ele, foda-se. É assim que funciona. Por isso que ele fala aqui, esse tipo de pessoa, você tem que tomar cuidado para ela não crescer muito em cima de você. Você tem que ter força o suficiente para ela não crescer e você conseguir sobrepujar ela e muitas vezes botar ela para bater nelas mesmas, vamos dizer assim. É isso que ele fala nessa parte. E também tem essa questão do bloco, a forma como eles fazem blocos dentro do estado conquistado. É tipo o que a gente vê hoje como o famoso teatro das tesouras, é isso. Então isso aqui claramente é o teatro das tesouras na questão política. Na questão social e na questão psicológica, é isso que eu estou dizendo para vocês. Essa questão de como as pessoas formam blocos e como é que você vê essas coisas. Porque às vezes um hater bate em outro hater. Isso é uma coisa interessante para você ver. Vamos para a próxima parte. Fundaram colônias, conquistaram a amizade dos menos prestigiosos sem lhes aumentar o poder. Abateram os mais fortes e não deixaram que os estrangeiros poderosos adquirissem conceito. Isso aqui é muito importante sobre a questão de colônias. O que é fundar colônias? Fundar colônia na questão psicológica é você lançar ideias. É essa a ideia de fundar uma colônia. É você lançar ideias que ancoram nas pessoas. Quem é que mais faz essa questão aqui de criar amizades com os menos prestigiosos? Você sabe quem é, não vou nem dizer quem são. Menos prestigiosos pode ser a mesma coisa de minorias, tá certo? Então essa técnica de conquistar a amizade das minorias, você já sabe quem é que faz, não precisa dizer. Você dá, vamos dizer assim, um poder, que é aquele diz, sem lhes aumentar o poder, que é o caso dos direitos. Direito não aumenta o poder de ninguém. A verdade é essa. Infelizmente, eu tenho que contar para vocês isso, que o direito, ele não dá poderes a você. Muito pelo contrário. Antes de dar um direito, ele tem que tirar algo. E geralmente é algo, vamos dizer assim, um direito natural que você tem. Em troca de um direito natural que você tem, você dá um direito natural, em troca você tem um direito positivo. Ou seja, não é um direito, mas é apenas uma troca que acontece. É a mesma coisa que ele está falando aqui, sem lhes aumentar o poder. A pessoa não tem poder,
nem tem influência com isso. E através disso, eles abatem os mais fortes e não deixa os estrangeiros poderosos adquirirem conceito. O que seria esses estrangeiros poderosos? Seriam pessoas que podem destruir as colônias, ou seja, as ideias que você ancorou. Isso é uma estratégia que você vê, muitas pessoas usam isso. Não é preciso ser político para você fazer os conceitos de Maquiavel. Existem pessoas que, no caso, é aquela tia de negra que usa o maquiavelismo e tem esses conceitos aqui. Ancorar nas pessoas, aí depois se fazer de homem que ajuda as pessoas, aí vai minando as pessoas mais fortes, ou seja, aquelas pessoas mais críticas vão sendo minadas, e as pessoas críticas que estão fora daquela casinha, ele tem a questão de que eles sejam chacotados, que é essa questão, adquirirem conceito é a mesma coisa de serem relevantes, ou seja, explodindo a relevância dos estrangeiros, ou seja, as pessoas que não concordam com você ideologicamente, você não deixa elas ganharem relevância, é a mesma coisa aqui. Por isso que eu estou fazendo esse geral aqui para vocês, falando sobre todas as dimensões possíveis de Maquiavel, dentro da psicologia, dentro da sociologia e também um pouquinho na política, que eu não gosto de entrar muito nessa questão de política, certo? Por que eu não gosto de entrar na questão da política? É muito simples. Existe o Estado e o Estado, eu sozinho, eu não posso mudar. Então eu não gosto de perder tempo com aquilo que eu não consigo mudar. Eu perco tempo com aquilo que eu posso mudar. Isso é um conceito que, se eu fosse deixar para vocês, eu deixaria tipo que vocês absorvessem o máximo disso que eu tô falando para vocês. Vocês têm que se focar naquilo que vocês conseguem mudar. Ou seja, a única coisa que vocês conseguem mudar de verdade é vocês mesmos. Vocês não conseguem mudar os outros. Pare de perder tempo tentando mudar as pessoas. Você precisa ficar mudando você, falando coisas para as pessoas que querem realmente mudar. Não ficar perdendo tempo com conversa inútil, certo? Você perde muito tempo. Como, por exemplo, o Estado, você não vai conseguir mudar ele do dia para a noite. É mais fácil você fazer uma educação foda e educar as pessoas. Muito mais fácil do que você ficar batendo a cabeça e falando. Por isso que eu não gosto de ficar falando de política, que é perda de tempo. Ficar brigando, certo? E aqui no meu canal também. Eu não gosto da questão política. Estamos aqui na questão da educação. Vamos nos educar, que tem muito mais futuro do que ficar rebatendo política. Então vamos lá. Não somente vigiar e ter cuidado com as desordens presentes, como também com as futuras, evitando com toda cautela, porque previstas a tempo, facilmente se lhes pode opor corretivo, mas esperando que se avizinhe, um remédio não chega a tempo, e o mal já se tornou incurável. Mas sim apenas aquilo que resulta da sua própria virtude e prudência. Na verdade, o tempo lança às frentes todas as coisas e pode transformar o bem em mal e mal em bem. Eu quis fazer um lance aqui entre duas partes, certo? Vamos para a primeira, depois vamos para a segunda. O que seria desordens presentes? Seria pessoas acordando daquela matrix que você fez. Isso são as desordens. Muitas vezes, assim como muitos politiqueiros, como também manipuladores, eles têm a mania de prever tudo aquilo que pode acontecer no meio do caminho. E é isso que são as desordens. Todas as desordens presentes e aquelas que vão acontecer devido às teorias que você prega. A mesma coisa aqui do vendedor, certo? Vamos alinhar isso ao vendedor. O que o vendedor faz? O vendedor ele tem uma lista de objeções, que ele chama de quebra de objeções. Depois que ele quebra todas essas objeções, você está mais propício a comprar o produto. Então isso é uma técnica de venda que tem a ver com isso aqui. Ele analisa as desordens presentes e também as desordens futuras. Porque se você não prevê a tempo isso, você não vai, como diz aqui, opor o corretivo e cada vez mais vai chegando perto de você os problemas. E aqui é como ele diz, o remédio não vai chegar a tempo se o mal tornou-se incurável. Agora vamos para a segunda. Essa questão aqui do aquilo que resulta da sua própria virtude e prudência. Isso aqui é um lance de percepções de história e percepções. Como é fácil você tornar bem em mal e mal em bem. Isso aqui é muito fácil. Sabe por quê? Porque a gente não sabe, de certa forma, o que é o bem e o mal. As pessoas ainda não sabem isso. Tanto que é que eu consegui ancorar o que é bem e mal
pra mim. Porque quando você fica pensando, o bem, quando você sabe aquela questão abstrata sobre bem e mal? Isso é terrível para você. Você ser abstrato em coisas que são tão importantes pode fazer você se fuder. Como, por exemplo, eu já tenho uma âncora do que é bem e mal para mim. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que você faz. Olha bem, presta atenção, pega a visão. O bem é tudo aquilo que você faz que não agride você, nem as outras pessoas, nem no agora, nem no futuro. Vou falar mais uma vez. O bem é aquilo que você faz que não agride você, não agride as outras pessoas, seja agora e seja no futuro. Isso é o bem. Tudo que for contra isso é o mal. Vocês estão vendo como é que eu ancorei o que é? Agora tudo aquilo que está fora disso aí eu já sei que é o mal. Mas quando você não ancora, acontece isso aqui. Não importa o que aconteça, você vai lançando na história algo que vai se transformando em bem e mal. Bem e mal. Porque você não sabe diferenciar o que é o bem e o mal. Aí o cara pode manipular a história do jeito que quiser. Pode reformar a história. Pode inventar teoria louca e começar a fundar e começar a quebrar o status quo, porque a pessoa tem esse desejo de quebrar status quo por causa da questão da novidade e a questão da hype, certo? Ou seja, não importa a virtude ou a prudência que você tem quando lida com pessoas que são imperfeitas. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando você lida com um mundo imperfeito, cheio de imperfeições, não importa a virtude e a prudência que você tem, uma vez que, como ele diz aqui, a verdade e o tempo lança frente sobre todas as coisas. Ou seja, quem tem um controle do tempo tem um controle da verdade. Mas só que ninguém tem um controle de tempo de verdade. Isso aqui é uma abstração humana de achar que tem um controle sobre o tempo. Isso aqui é normal. Para mim, isso daqui é a coisa mais normal do mundo, porque o ser humano quer ser Deus. Então é óbvio que ele vai tentar controlar o tempo e acha que só pelo fato das mentiras dele tá fazendo sentido, e ele acha que tá conseguindo controlar o tempo e acha que a verdade nunca vai aparecer. Mas só que só tem uma pessoa que comanda o tempo, e você sabe quem é. Vamos para a próxima. É coisa muito natural e comum o desejo de conquistar. E sempre quando os homens podem fazê-lo, serão louvados ou pelo menos não serão censurados. Mas quando não têm a possibilidade e querem fazê-lo de qualquer maneira, aqui está o erro. Consequentemente, a censura. Vamos falar aqui dessa parte que é muito importante. Porque o ser humano tem o desejo de conquistar. Você já parou para pensar nisso? Porque o ser humano tem esse desejo forte de querer conquistar? Isso aqui é muito simples, galera. Nós temos algo chamado de, vamos dizer assim, relógio do status quo. Somos impacientes porque achamos que a nossa vida está se esgotando. De certa forma, ela está, mas só que a gente quer achar um sentido antes que essa vida termine. E um dos relógios desse status quo é a conquista. E é por isso que o ser humano tem esse desejo tão forte de querer conquistar as coisas, para dizer, olha, pelo menos eu fiz isso aqui, ó. Esse é um desejo humano e é um desejo natural que ele queira medir seu progresso, mas ele não sabe qual é o progresso. Não sabe qual é o progresso que ele precisa fazer. Ou seja, está sempre às cegas. Para ele pode ser fazer uma faculdade, virar doutor, conquistar muito dinheiro, enfim, tem várias formas dele conquistar as coisas, até uma família pode ser, mas sempre ele está desejando conquistar alguma coisa, certo? Então esse é um desejo natural do ser humano e ele sempre vai tentar fazer isso, mas só que existem momentos em que não tem como ele fazer. Isso aqui é importante você saber. Eu vou falar mais uma vez, tudo é possível, mas nem tudo é cabível. Isso aí, se eu não me engano, não está na Bíblia isso. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. É o que ele fala nessa parte aqui. O erro, ele vem de você querer fazer coisa que você não pode fazer. Como, por exemplo, você não tem condição de comprar uma casa. Aí você vai lá e se fode, se lasca todinho. Se arrebenta, se lasca, se arrebenta. Caralho, é isso. Se você não tem condição, você precisa lutar primeiro para ter condição. Não é se endividar, não é se fuder, não é se lascar. Porque isso vai gerar consequências.
que é o que ele diz aqui. Você não vai ser censurado se você conquistar na hora que é para conquistar. Mas se você não tem possibilidade de conquistar e quer fazer de qualquer jeito, você vai dar um passo além da tua perna e vai tomar no cu. Consequentemente, você está arriscando mais fazendo isso. Tem como você fazer? Tem, mas as consequências do erro são muito maiores. E se você errar, mano, vai ser uma merda. É isso que ele está dizendo aqui. Se a França, pois, podia assaltar Nápoles com suas forças, devia fazê-lo. Se não podia, não devia dividir esse reino. E se a divisão que fez os venezianos sobre Lombardia mereceu desculpa por ter com ela firmado pé na Itália, aquela mereceu censura em razão de não ser justificada por essa necessidade. Tinha, pois, Luís cometido esses 5 erros. Presta atenção. Eliminou os menos fortes, aumentou na Itália o prestígio de um poderoso, aí colocou um estrangeiro poderosíssimo e não veio habitar no país. Não instalou colônias. Quer saber o que é mais importante disso aqui na questão do Estado? Instalar colônias é a nacionalidade. Você nacionalizar uma coisa é instalar colônias para o Estado, certo? Mas não vamos perder tempo com isso. Vamos falar sobre a questão aqui da França. Certo? O cara dividiu como tá dizendo aqui, ele dividiu a porra do reino sem ter necessidade, que foi o rei Luís. Depois disso, em vez dele, se lembra da aula anterior, você pega os fortes, mas não dá tanto poder a eles. Você pega as pessoas filhas da puta, conversa com elas, tal, mas nunca dá confiança a elas. Em vez dele fazer isso daí, ele já cortou logo. Aí o que vai acontecer? O que acontece geralmente quando você conhece pessoas filhas da puta, mas só que não quer muito contato com elas, elas acham que você é nariz empinado e vão fazer de tudo para foder com você. Então, geralmente pessoas invejosas, você conversa, tal, finge que gosta delas. Quando eu digo fingir, é porque é muito pior você às vezes ser direto com essas pessoas, porque elas vão querer fazer mal para você, certo? Pense bem em tudo que eu disse nas aulas anteriores e nessa. Tem gente que a inveja é muito forte, certo? E são essas pessoas que você tem que tomar cuidado, porque se essas pessoas são invejosas e são fortes, se junta um bloquinho perto de você e você vai tomar no cu. É isso que acontece. E às vezes não é nem problema de você, certo? Mas é problema das pessoas. É isso que você tem que entender, que as pessoas, elas são problemáticas. Elas são problemáticas e muitas vezes elas são doentes. A doença da alma é muito pior do que a doença do corpo. Ela às vezes não traz nem sintoma. A doença do corpo traz sintoma. Agora a doença da alma, meu amigo, você não consegue prever assim mais ou menos. Então o que foi que ele fez? Ele eliminou os fortes, aí depois deu um prestígio maior a pessoas poderosas. Então aqui você vê a diferença de uma pessoa forte e uma pessoa poderosa. Uma pessoa poderosa é alguém do mesmo nível que você. A pessoa que está no mesmo nível de você, muitas vezes ela pode sentir orgulho muito mais do que inveja, certo? E se ela vê que você é uma ameaça, que é diferente dos fortes. Fortes têm inveja de você. Pessoas poderosas, elas não têm tanta inveja, mas elas enxergam você como concorrência, que já é uma diferença. E depois você coloca uma pessoa que é muito mais forte do que você na jogada, que é isso que ele tá dizendo aqui. Aumentou o prestígio do poderoso, depois colocou uma pessoa trilhões fodorástica, tipo botou um negão com um Picasso de 32 centímetros na tua casa. O que você acha que vai acontecer? E ainda por cima, ele não cultivava a questão das colônias, não tinha ideias fortes. Então, isso aqui é um exemplo que ele deu sobre como a França tomou no cu, entendeu? Essa é uma questão importante. Tanto França como a Itália tomaram muito no cu nessa época que o Maquiavel estava fazendo esse livro. Aí por isso que ele estava fazendo vários banhos, até nos últimos capítulos ele fala, porque aqui, geralmente não, como é que você lê o último capítulo de Maquiavel? Como os caras fuderam tudo. Esse é o último capítulo desse livro. Como os caras conseguiram foder com tudo. Como os caras se lascou e se arrebentou. Isso é uma análise muito profunda por parte dele. E, aliás, não sei nem como é que ele sobreviveu. Que o rei, eu acho que estava muito fodido, né? Aí ele disse, tá bom, vou deixar isso aí, não vou matar esse cara não. Respondo com razões já anteriormente expostas de que nunca se deve deixar de prosseguir uma crise para escapar de uma guerra, mesmo porque dela não se foge, mas apenas se adia para desvantagem própria. Isso aqui eu tenho minhas ressalvas, certo? Porque existem outros livros que tratam sobre isso, principalmente Clausewitz, e ele não, vamos dizer assim, ele não tem o olhar clínico sobre essa questão de peleja. Porque a peleja
ela tem um cunho psicológico e tem um cunho conflitante. Todos nós nos envolvemos em peleja. A nossa vida é uma eterna peleja. E dentro dessa peleja, nós tomamos decisões que às vezes são boas ou ruins. Então todo dia a gente peleia, vamos dizer assim. Isso aqui eu vou explicar quando a gente falar sobre Sun Tzu e quando a gente falar sobre Clausewitz, certo? Então vamos pular para a próxima. Dizendo-me o cardeal de Rouen que os italianos não entendiam de guerra, retruquei-lhe que os franceses não entendiam do Estado, pois que se tal compreendessem não teria deixado que a igreja alcançasse tanta grandeza. E por experiência viu-se que a grandeza da igreja e da Espanha na Itália foi causada pela França e a ruína desta foi acarretada por aquelas. Isso aqui é uma questão bem política. Nessa época a igreja, lembrando que nessa época a igreja era como se fosse a porra de um estado. Tinha seus próprios exércitos e mandava eles pra guerra e foda-se. Só fazer essa ressalva aqui, tá certo? Porque às vezes você pensa assim, a igreja? Como assim a igreja ganhando poder? Assim, na época a igreja era um estado, tá certo? Vamos dizer assim, um estadinho. Tinha seus mercenários, seus guerreiros, quase como se fosse um estado, certo? E muitas vezes elas conspiravam com reis e príncipes para dominar outros estados. Geralmente acontecia isso. O cara ia e falava, igreja, você quer aquele terreno ali? Então deixa eu dominar lá e eu dou para você. Aí você me oferece um exército, a gente vai lá e quebra o pau. Era desse jeito. E agora eu posso contextualizar o que eu falei sobre a França. O guerreiro poderosíssimo era a igreja. Então a França deixou a igreja ter uma forte influência. E depois disso colocou a Espanha para dentro, que era o quê? Um estrangeiro poderosíssimo. Aí aconteceu o quê? Deu zoeira, pô. Que a Espanha falou, saber de uma coisa? Por que agora que a gente tá aqui, por que não fica, hein, cara? Vai tomar no cu, França. Eu vou ficar nessa porra aqui. Foi isso que aconteceu. A Espanha chegou, ei, igreja, vamos fazer o seguinte, mano. Já que a gente tá aqui dominando tudo, por que a gente não manda a França tomar no cu e toma essa porra logo? É tipo isso. Quem é a causa do poder de alguém arruína-se, porque esse poder resulta ou da astúcia ou da força, e ambas são suspeitas para aquele que se tornou poderoso. Isso aqui é de praxe, certo? E acontece muito. Quando a gente depende de pessoas para subir no poder, para subir na influência, a gente sempre vai estar na reta para esse cara, entendeu? Sempre que a gente precisa de outra pessoa para se alavancar, a gente sempre vai estar na reta. É isso que ele fala aqui. Porque sempre será suspeita. Que as pessoas ajudam a gente não sabe por quê, né? E muitas vezes, se a gente fizer alguma coisa que ela não goste, ela vai dizer, pô, eu fiz tanta coisa pra você, subi você pra você fazer isso. Aí vai falar isso. Tá aí a questão. Sempre estaremos arruinados quando precisamos do poder de outra pessoa ou da influência de outra pessoa para a gente crescer. Uma vez que isso é fictício, como ele fala aqui, é uma aplicação de força, você está forçando algo, e também de astúcia, você está querendo ser o manipulador da história. Por isso que eu disse para vocês, mano, esse negócio de ser manipulador, maquiavélico, é uma porcaria, velho. É uma porcaria porque sempre você vai se fuder. E essa é a questão. Como é que pode Maquiavel ser chamado de Maquiavel? O maquiavelismo ter uma grande influência de Maquiavel se o cara falava totalmente o contrário, como tá dizendo aqui. Astúcia e força vão te fuder se você fizer as coisas forçadas e se você querer ser um astuto. Astuto em pegar poder de outra pessoa que não é seu para crescer. Como ele diz aqui, ambas são suspeitas para aquele que se tornou poderoso. Eu vejo muito youtuber que faz isso, pô. Ajuda o cara, aí depois que o cara segue a vida dele, faz o que ele acredita, aí o cara fica com raivinha e fala, eu fiz de tudo pra esse cara crescer, não sei o que. Aí faz trocentos vídeos falando isso, que ajudou você a crescer, esse tipo de coisa. Então é bom evitar isso. Que terminamos agora o capítulo 3. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Vamos agora ao capítulo 4, sobre o reino de Dário ocupado por Alexandre. Por que o reino de Dário ocupado por Alexandre não se rebelou contra os sucessores dele após a morte? O que foi que aconteceu? Alexandre, ele quase dominou muitas terras, certo? Vou contextualizar vocês. Ele dominou muitas terras lá, tal. Aconteceu que ele dominou Dário, um reino que tinha lá.
Só que depois que Alexandre bateu as botas, botaram sucessores lá, mas esses sucessores, o pessoal não ficou contra eles. Então é isso uma questão que ele botou aqui no capítulo 4. Por quê? Se o cara bateu as botas, por que os sucessores dentro do reino de Dário não se fuderam? Então vamos lá, capítulo 4. Vamos lá, o argumento que ele fala é esse aqui, o primeiro argumento. Os principados que se conserva a memória têm sido governados de duas formas diversas. Ou por um príncipe, sendo todos os demais servos que, como ministros por graça e concessão sua, ajudam a governar o Estado, ou por um príncipe e por barões, os quais, não por graça do Senhor, mas por antiguidade de sangue, têm aquele grau de ministros. Esses barões têm estados e súditos próprios que os reconhecem por senhores e a eles dedicam natural afeição. Os estados que são governados por um príncipe e servos têm aquele com maior autoridade, porque toda a sua província não existe alguém reconhecido como chefe senão ele. E se os súditos obedecem a algum outro, fazem-no em razão de sua posição de ministro oficial, não lhe dedicando o menor amor. Vamos tratar com detalhes o que foi dito. Então aqui nós temos dois casos, um que é príncipe e barão e o outro príncipe e servo, cada um com suas particularidades. Vamos lá, servo, qual é a diferença entre os dois? Quando se tem barões, esses barões eles têm uma antiguidade, ou seja, uma linhagem por trás deles, e dentro dessa linhagem ele tem seus próprios estados e seus próprios súditos. Já os servos, eles não têm isso. É como se fosse gente mandada para fazer. É exatamente isso. Eles não são vistos como não existe aquela construção de autoridade, ou seja, ele não é visto com tanta afeição. Esses servos que são colocados a ministros, que são aqueles que não têm antiguidade, vocês veem aqui mais uma vez a importância do hábito e da cultura. Mais uma vez aqui está mostrando que o hábito e a cultura criam laços de afeição que os servos não têm, uma vez que, como ele diz aqui, só estão lá no cargo porque o príncipe deu graça ou concessão, e não existe uma afeição como a questão dos barões. Então os súditos só obedecem ele porque ele está na condição de ministro e oficial, diferente no caso de barões, que os barões eles vão criando, como diz aqui, uma natural afeição àquela pessoa, como um líder, uma autoridade, um líder. Então aqui nós temos a questão muito importante, que é a questão da autoridade. A diferença que tem entre você tá no cargo porque chegou a sua vez lá, botaram você no cargo, e você tá no cargo pela sua virtude, vamos dizer assim, seu engajamento naquilo, seu poder, sua influência. Aí você é a pessoa, você é aquela pessoa que tem antiguidade também, vamos dizer assim, está seguindo uma linhagem, está seguindo uma cultura, vamos dizer assim, você tem muito mais força de feição do que uma pessoa que só está lá no cargo. Vou botar você aqui. É isso que ele queria dizer aqui, mas vamos expandir mais o horizonte dessa parte aqui. Vamos expandir mais um pouquinho o pensamento. Agora nós vimos a questão política, vamos expandir para a questão social e para a questão psicológica agora. Sempre na relação com as pessoas, a gente vai se deparar com isso: príncipe, súdito, príncipe, barão. Essa é a questão sociológica, a questão psicológica que eu vou deixar para vocês dessa parte, certo? Qual é a diferença? O individualismo das pessoas. Se você é uma pessoa que consegue andar com as suas próprias pernas, apesar de ter as amizades, que é a questão do príncipe, olha, vou falar aqui, todo mundo é príncipe dentro da sua visão, certo? Então todo mundo vai pela própria ideia de autoconservação que tem dentro da pessoa. Vou falar até bem devagar aqui, pega a visão agora, galera. Todo mundo se vê como príncipe, porque lei de autopreservação, toda pessoa se vê como príncipe. Agora, como você vai se relacionar com a sociedade, aí é totalmente diferente, porque existem pessoas que não têm personalidade, que viram gado, viram servo mesmo, que nem está dizendo aqui. Então essas pessoas que ele está descrevendo aqui como príncipe e servo, são as pessoas que não têm o que chamam de personalidade
forte, não tem personalidade, ou como diria a senhorita Morello, não tem borogodó. As pessoas que não têm borogodó viram servos e príncipe e acabou e não tem história. Agora existem os barões. Os barões, eles estão junto com o príncipe, que é uma relação, eu acho que uma relação, vamos dizer assim, saudável, mais ou menos saudável, tem que ser entre barões e príncipes. Por quê? Você não está ofendendo a pessoa, mas também você não está gadando ela. Você tem seu próprio estado, você tem sua própria galera, que eu não vou chamar aqui de súdito, porque súdito é o caralho. Não são súdito, é a sua galera, entendeu? Que ele bota como súdito nessa porra por causa da época, certo? Então eles têm afeição por você, veem você como autoridade, apesar de que existe o príncipe. Você é uma autoridade e as pessoas estão junto com você lá, trabalhando junto com você, que é o caso dos breakers digitais daqui. Trabalhando junto comigo, a gente está criando uma certa afeição. Agora, quando você é servo, você é mais um gado dentro de uma ideia. Por exemplo, a ideologia, ela é o príncipe e você é o servo que está alimentando, que é a questão do imbecil coletivo. O imbecil coletivo foi criado dessa ideia aqui que o Maquiavel está falando. Ou seja, ele tirou o príncipe da pessoa e colocou o príncipe como uma ideia. E o resto é tudo imbecil coletivo que você só vai usando como ferramenta. Tipo isso. E agora vamos para a próxima parte, que é as consequências disso. Para Alexandre foi necessário primeiro encurralá-lo e desbaratá-lo em batalha campal, sendo que depois da vitória, estando morto Dário, aquele estado tornou-se seguro para Alexandre pelas razões acima expostas. Seus sucessores, se tivessem sido unidos, poderiam tê-lo gozado tranquilamente, pois ali não surgiram outros tumultos, que não por eles próprios provocados. Mas quanto aos estados organizados como o da França, é impossível possuí-los com tanta tranquilidade. Nessa circunstância é que nasceram as frequentes rebeliões da Espanha, da França, da Grécia contra os romanos, em decorrência do grande número de principados que haviam naqueles estados, e por todo o tempo que perdurou sua memória. Os romanos estiveram inseguros na posse daqueles domínios, mas extinta lembrança dos principados, com o poder e a constância de sua autoridade, os romanos tornaram-se dominadores seguros. E aqui a gente vê como é importante destruir a história. Parece brincadeira, mas aqui ele está dizendo claramente como é importante destruir a história. Quanto mais tiver vínculos históricos, como ele falou nessa questão aqui, de como é difícil invadir a França e como é que foi fácil derrotar o estado lá derrubar o Dário, porque quanto mais história, quanto mais vínculos tem entre, no caso, barões, se tiver barões, mais difícil é e mais rebeliões vão ter. Como ele botou aqui, é impossível possuí-los com tanta tranquilidade. E sempre haverá rebeliões. Os romanos só conseguiram dominar, aqui no caso, França, Grécia, depois que se matou a lembrança dos principados, vamos dizer assim. E aqui nós vemos mais uma vez a mesma coisa que eu falei desde o capítulo 1 para vocês. Constância, destruição da história, reescrever a história depois, construção de hábitos, construção de vícios e hábitos, todos juntos para destruir o quê? A lembrança dos principados, ou seja, a lembrança do que era anterior para resultar em novo bang, um bang que você quer controlar. Vocês podem ver que isso aqui você vê hoje em dia das formas mais diversas possíveis. Isso é que eu acho interessante. Presta atenção na obra de Maquiavel que você vê isso aqui é muito usado. Certo? Isso não resultou da muita ou da pouca virtude do vencedor, mas sim da diversidade de forma do objeto da conquista. Ou seja, quanto mais ampla e quanto mais diversas são os objetivos, mais complicado fica. Você pode ver que a gente teve uma ideologia que foi quase que 100% implementada, uma vez que só falhou por causa da diversidade. Uma coisa incrível. Assim, hoje em dia, quando eu olho como ela tentou implementar as coisas e como ela falhou, ela só conseguiu falhar por causa que o Brasil ele tem uma diversidade muito grande. Duas coisas que você precisa entender do Brasil. O Brasil ele não gosta de autoridade
liberdade e ele tem dentro de si um intuito de rebeldia. Sempre foi assim, ele sempre foi um rebelde. Por mais gado que o brasileiro seja, ele tem dentro dele algo de rebelde, algo anti-autoridade. Isso daí veio porque ele nasceu praticamente livre. Ele nasceu livre, mas foi escravizado. Então ainda tem aquela coisa, sabe? Mas ele nunca tentou lutar. Diferente como os Estados Unidos, que já quebrou o pau. O brasileiro ele não fez isso. Embora ele queira fazer as coisas, mas ele ainda assim, ele quer fazer as coisas de boa, sabe? Ele não quer fazer as coisas com base de truculência. Ele quer ser esperto, sabe? Ele quer ser tipo o espertão. Então essa é a ideia. Ele não quer agir de forma truculenta. Mesmo assim, ele não gosta de autoridade. É bom você entender esse lado, mas ainda tem muita coisa. Vamos para a próxima. Vamos para o capítulo 5. Vamos falar agora de que modo se devam governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam com suas próprias leis. Essa parte aqui ele fala como acabar com aquelas pessoas que são pró-liberdade, vamos dizer assim. Vamos lá. Existem 3 modos de conservá-los. O primeiro, arruiná-los. O outro, ir habitá-los pessoalmente. E o terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando em seu interior um governo de poucos que se conservam amigos, porque sendo esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não pode permanecer sem sua amizade e seu poder, e há de fazer tudo por conservá-los, querendo preservar uma cidade habituada a viver livre, mas facilmente por qualquer outro motivo se conserva por intermédio de seus cidadãos. Traduzindo, acho que eu posso traduzir isso aqui como democracia. Isso aqui é democracia. Estranho, né? Você aprende de outro jeito. Ué, democracia, eu aprendo de outro jeito na escola. Né? Sabe por que você aprende de outro jeito, meu amigo? Porque o importante é parecer, não ser. Então, destruir a liberdade não é fácil. Simplesmente só existe 3 jeitos. Você destruir de uma vez só, que hoje em dia não é possível, ou seja, você não pode mais. Então qual é o outro jeito, já que esse não pode? Ir para lá, mostrar que você faz parte de lá, que é como o estado ele é criado, habitando no próprio estado, porque você não vai para uma porra de uma ilha de Capri que nem Tibérios fez. E nós temos também o terceiro jeito. O terceiro jeito era o jeito de colônia. Esse daqui era o mais básico de colônia, que era deixar eles viver as leizinhas dele lá, pagando tributo, fazer um governinho lá, supimpa e deixar eles como um amigo lá, tal, e dependendo de você. Ou seja, isso aqui é um estilo de colônia, pelo jeito. Você depende de tudo, da amizade, vê só como é que é o bang. Mais uma vez, presta atenção no que eu estou dizendo. Não pode permanecer sem sua amizade e seu poder, ou seja, eles precisam ter sua amizade e precisam depender de você. Será que você consegue perceber como é que funciona essas coisas no dia a dia? Porque você vê isso daí muito bem. E eles precisam fazer de tudo para conservar isso. Olha só que ideia importante. Por que é importante existir pobreza? Você entende agora? Será que faz sentido na tua cabeça? Por que existe pobreza no mundo? Você acha que é por causa de Deus? Sério isso? Você é tão infantil para pensar que a pobreza existe por causa de Deus? Muito pelo contrário. Não existe nada mais lucrativo do que a pobreza. E é o que ele está dizendo aqui. Sabe que não pode permanecer sem sua amizade e seu poder, tem que fazer de tudo para conservar essa amizade. Querendo preservar uma cidade habituada a viver livre, mas facilmente por qualquer outro modo se conserva por intermédio de seus cidadãos. Essa aqui é a democracia na realidade. Você pode achar chulo, esdrúxulo, mas pare e pensa que você vai chegar na conclusão, certo? Nem vou falar mais muito sobre isso aí, só próximo. E que em verdade não existe modo seguro de conservar tais conquistas senão a destruição. E quem se torne senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrua, espere ser destruído por ela, porque a mesma sempre encontra para apoio a de sua rebelião o nome da liberdade e de suas antigas instituições jamais esquecidas, seja pelo decurso do tempo. Olha só, velho. Tá vendo? A liberdade, ela é tão mal vista, né? Só pra você ver. Nós temos que destruir a liberdade, porque a liberdade destrói
tudo. Vocês estão vendo como é perigoso a liberdade? Que negócio perigoso, né? Você precisa destruir toda a liberdade, porque senão já era. Sempre haverá o nome da liberdade e sempre haverá luta pelas antigas instituições, que elas jamais serão esquecidas pelo decurso do tempo. O que você pode aprender com isso? O que você pode aprender é que o tempo ele é o rei de todas as coisas. E se as coisas nasceram para ser de tal forma, não importa a mentira que você conte, um dia ela vai cair. Por isso que eu não estou preocupado com formas de governo, mentiras do governo, toda aquela putaria, e até se existem ou não iluminados, pessoas que querem governar o mundo. Para mim isso é indiferente, sabe por quê? Porque uma hora ou outra esses caras vão cair e vão se fuder. Isso é inerente à natureza da mentira, certo? Então não importa. Por isso que eu fico tão de boa. Faço aqui os negócios e tal, porque indiferente dos planos dele, pode se achar Deus, pode fazer o que quiser, velho. Porque uma hora ou outra vai tomar no cu. Então não precisa se preocupar com isso. Eles estão fazendo a própria caminha de gato que vão foder ele lá na frente, no futuro, vão tomar no cu. Então não preciso ficar perdendo meu tempo expondo se existir esse tipo de gente, porque eles vão se foder por si só. Tenho tempo para ficar com isso, perdendo meu tempo, perdendo meu saco para falar sobre coisas que o próprio tempo vai mostrar, como por exemplo, ficar falando sobre Foro de São Paulo, aquelas coisas. Quando chegou a hora, o Foro de São Paulo apareceu e tomou no cu, cara. E sempre vai acontecer isso, sempre. Quem tiver do lado da mentira vai tomar no cu, independente. Porque quem vai fazer isso é o tempo, não é você, é o tempo. Então, deixa o tempo rolar. Que o tempo ele vai. Você tentar mudar a cultura, você pode tentar mudar o comportamento das pessoas, você pode querer viciar as pessoas para controlar elas, você pode querer tudo, velho. Você pode fazer de tudo, que uma hora ou outra, sempre a humanidade vai se libertar e sempre ela vai resgatar aquilo que deu certo. Pode demorar séculos, pode demorar anos, sempre vai acontecer a mesma bosta. E se você olhar na história, sempre aconteceu isso. Os caras esconderam, os caras fizeram de tudo para manipular as coisas, sempre a verdade foi à tona. Isso é que eu queria deixar para vocês, dessa parte, sobre essa questão aqui do Maquiavel, que sempre vão tentar destruir a liberdade. Isso daí é de praxe, cara. Se você quiser dominar uma pessoa, você não pode deixar ela ser liberta. Você pode, por exemplo, fingir que ela é liberta. É isso que acontece agora na idade pós-moderna. A gente tem um fingimento de liberdade só para viver mesmo e pensar que você é livre, porque liberdade é um problema. E o ser humano está cada vez mais consciente e está cada vez mais perigoso. Ou seja, quanto mais consciente o ser humano é, mais perigoso é. Então o que precisa fazer? Entorpecer o ser humano. É óbvio isso. Mas só que isso tem um preço. E esse preço a gente tem que pagar. Que no caso não é nem a gente, é eles. Eu tô fora disso. Vamos para a próxima. Mas quando as cidades ou províncias estão acostumadas a viver sobre um príncipe, extinta dinastia, sendo de um lado afeitas a obedecer e de outro não tendo um príncipe antigo, dificilmente chegam a um acordo para a escolha de um outro príncipe. Não sabem, enfim, viver em liberdade. Dessa forma, são mais lerdas para tomar as armas e com maior facilidade pode o príncipe vencê-las e delas apoderar-se. Então, o que a gente tem aqui nessa parte? A gente tem aqui a questão dos gados. Essa aqui é uma questão forte sobre gadão. Um gado sempre procura uma forma de se gadar novamente. Isso aqui é uma questão de praxe, uma questão óbvia, porque existem pessoas que têm uma tendência a serem dependentes emocionais de alguma coisa. E uma vez que o príncipe dela, que pode ser, lembrando que o príncipe pode ser outras pessoas, pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, e uma vez que essa ideologia acaba, ele precisa de outra ideologia. Isso é que eu acho interessante. As pessoas, elas sabem que tem que parar de tomar café, por exemplo, só que elas não querem parar de tomar café. Você não pode tomar café, certo? Então vou passar pro descafeinado. Mano, certo, eu não vou falar mais. O cara vai chegar e vai falar, não vou falar mais nada, vai tomar no cu, cara. Eu já disse que não é pra você tomar café. Não, mas tem um descafeinado, não sei o que, só pra não deixar de tomar café. Ou seja, as pessoas procuram
outro modo de se tornarem gados. Elas nunca pensam, eu não preciso de ideologia alguma, eu sou uma pessoa que segue as próprias regras e eu sigo o meu próprio caminho. Eu sigo o meu próprio caminho, eu sigo minhas próprias regras e não preciso de ideologia alguma para fazer as coisas. Não, ela não pensa desse jeito. Ela pensa o quê? Ah, mano, dá outra ideologia nessa porra aí, que essa daqui eu não gosto mais. Dá outra porra aí. E vai seguindo assim, pegando ideologia, ideia, não pensa, cara, que porra que eu tô fazendo, velho? Será que a ideologia que eu tava lá é melhor do que essa daqui? Será que não são a mesma bosta? Eu só tô pulando de cerca pra chegar do outro lado? É isso? Ou então como a maioria das pessoas faz com a questão da Matrix. Ah, eu finalmente saí da Matrix. Finalmente agora eu saí da Matrix, quando na verdade ela só pulou de cerca. Essa é a verdade. Porque a Matrix, o que seria a Matrix? A Matrix ela está dentro da própria natureza humana. O que seria a própria natureza humana? Seria a nossa percepção de hype. É aquela questão de cultura e contracultura. A gente sempre ou está de um lado ou está do outro. Porque a gente vive nessa questão de time de futebol. Aí tem o cara que está dentro da Matrix e tem um cara que está fora da Matrix. Sempre essa questão essa dicotomia humana é algo que sempre me faz dar as melhores gargalhadas. O ser humano vive numa eterna dicotomia. E isso faz ele se sentir vivo. Isso faz com que ele diga, eu não sou mais gado porque eu estou fora da Matrix. Sendo que ela faz parte da Matrix do lado inverso. Essa é uma questão muito interessante. E é isso que acontece. Quando chega um acordo, aí eles não conseguem viver em liberdade. Tá vendo como é importante? Aqui é uma coisa muito importante que ele fala. Não há como você chegar em acordo se você fica pensando em qual príncipe você vai pegar. Qual a ideia, qual é o cara que você vai seguir. Você nunca vai conseguir viver em liberdade desse jeito, como ele diz aqui. E sempre será mais lerdo para tomar armas. Quando eu digo tomar armas, é tomar decisões, ação, se impor. A pessoa chegar, não, você tem que seguir porra nenhuma, cara. É isso, tomar arma. Então, quanto mais lerdo você é, mais fácil você vai ser gadão de outra coisa muito rápido. E é muito fácil, como ele diz aqui, um príncipe vencê-las e apoderar delas, porque elas estão perdendo tempo. Vamos para a próxima. Contudo, nas repúblicas há mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança. Não deixam nem pode deixar esmaecer a lembrança da antiga liberdade. Assim, o caminho mais seguro é destruí-las ou habitá-las pessoalmente. Então, nós vemos aqui que as repúblicas, elas sempre terão mais vida, mais ódio e mais desejo de vingança. De novo, nas repúblicas há mais vida, há mais ódio e mais desejo de vingança. Olha só, hoje em dia, o que a gente vê como trend, será que é algo chamado de polarização? Será que é um time A e B? Será que você consegue perceber como as repúblicas elas vivem de ódio? Estranho, né? Um cara que falava isso no século de caralho 4, algo tão intenso que até hoje, se a gente parar e olhar um pouco, a gente vê. Por que será? Não deixam nem podem deixar esmaecer a lembrança da antiga liberdade. Ou seja, sempre numa república é importante você habitar lá, que é o caso do estado que tem aqui, Brasília, ou destruir a liberdade. Ou seja, ele deu uma opção, destruir a liberdade ou então habitar lá. Fica mais fácil. E é a decisão de todos os estados modernos. Morar, habitar numa região. Já que não pode destruir a liberdade, a gente vai fazer o quê? Regular a liberdade. Que estranho, né? Vamos agora para o capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam com armas próprias e virtuosamente. Esse é o próximo capítulo. Não se admire alguém que se na exposição que irei fazer a respeito dos principados completamente novos de príncipe de estados apontar exemplos de grandes personagens. Por quê? Palmilhando os homens quase sempre as estradas batidas pelos outros, procedendo nas suas ações por imitações. Não sendo possível seguir fielmente as trilhas alheias, nem alcançar a virtude do que se imita, deve um homem prudente seguir sempre pelas sendas percorridas pelos que se tornaram grandes e imitar aqueles que foram excelentes. Isso aqui é de praxe.
Isso aqui é o que as pessoas chamam de ancoragem, ancoragem de autoridade. Isso aqui é muito usado no marketing para você ganhar autoridade ancorado, tipo, por exemplo, do PhD em física falou tal coisa. Vamos provar através da ciência um método não sei o que. Esse método aqui, a doutora não sei o que fez isso. Tudo isso daí são exemplos dessa questão aqui de palmilhar grandes personagens. Grandes personagens não precisam ser personagens históricos, podem ser autoridades, vamos dizer assim. E isso dá uma visão, uma percepção de autoridade, como foi dito no livro lá do Guia de Sobrevivência do Bostil. Essa questão de você palmilhar, vamos dizer assim, os homens para conseguir autoridade. E não pense que copiar é algo ruim, porque é da natureza humana copiar as coisas e imitar as coisas. O ser humano ele tem essa tendência de imitar as coisas, e foi isso que fez ele sobreviver. Muitos dos humanos eles viam os caras que conseguiam fazer as coisas e imitavam os caras. E se ele não fizesse isso, ele ia tomar no cu. Então isso é algo que existe na humanidade há milhares de séculos. E vai saber se não existe dentro do código genético dele isso daí, eu não sei. Mas pode ser que tenha alguma coisa baseado nisso, a questão de imitação. E eu já falei sobre isso, vou até botar um link aqui, a habilidade que eu chamo de Sharingan. A habilidade de Sharingan é algo natural do ser humano, que é a habilidade do quê? De copiar, de imitar. Imitar é a capacidade do Sharingan. Então todo ser humano tem uma espécie de Sharingan, só que em alguns está mais ativado, que são aqueles que são os chamados autodidatas, e em outros está latentezinho, e em outros está adormecido por completo. Então tem o ativado, o latente e o completamente entorpecido. Mas todos nós temos a capacidade Sharingan. E isso é o que faz a gente se tornar prudente. Por exemplo, o maior exemplo que a gente tem que se imitar é quem? Jesus Cristo. Então o homem prudente deve seguir sempre as sendas percorridas por aqueles que são grandes e imitar os que foram excelentes, como está dizendo aqui. E por que o elevar-se de particular a príncipe pressupõe ou virtude ou boa sorte? Parece que uma ou outra dessas duas razões mitigue em partes muitas dificuldades. Não obstante, tem-se observado aqueles que menos se apoiou na sorte reteve o poder mais seguramente. Gera ainda facilidade o fato de que, por não possuir outros estados, ser o príncipe obrigado a vir habitá-lo pessoalmente. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente está no meio de virtude e boa sorte, que é o que ele chama de fortuna. Então, a gente está no meio dessas duas coisas. Muitas vezes é um ato de sorte, que nem sempre é sorte. Você tem que estar preparado. Não basta ter sorte, você precisa ter virtude, que é o caso que ele está falando aqui, que se você se apoiou menos na sorte, você tem mais poder, tem mais segurança no poder, que é o que ele diz aqui. Tem se observado que aquele que menos se apoiou na sorte reteve o poder mais seguramente. Gera ainda facilidade o fato que, por não possuir outros estados, ser o príncipe obrigado a vir habitá-lo pessoalmente. Isso aqui é uma questão muito importante, que ele fala sobre ancoragem. Ancoragem e afeição. Tudo aquilo que não existe afeição é importante você estar presente. Vamos para a próxima. Não se vê que eles tivessem algo de sorte senão a ocasião, que lhes forneceu meios para poder adaptar as coisas da forma que melhor lhes aprouve, e sem aquela oportunidade o seu valor pessoal ter sido apagado, e sem essa virtude a ocasião teria surgido em vão. Olha só que importante essa parte. Ou seja, a sorte lhe deu meios para adaptar as coisas da forma melhor. Isso aqui é importante. Não adianta só ter escolhas. Como eu já disse para você, a teoria da ação humana é legal, só que ela contém algumas coisas para evoluir. Ela não é a obra perfeita, mas é uma obra muito boa, a obra do Mises. Não adianta a gente ter as ideias, não adianta a gente ter a vontade, mas
precisamos ter os recursos. Precisamos ter os recursos certos, que isso aí vai depender muito da sorte, talvez, para adaptar ela da melhor forma possível. Então aqui ele falou que a sorte é isso, é a capacidade, ou seja, a forma como as coisas veio foram muito mais, é tipo aquela coisa, vou fazer uma analogia com o Tetris. Tetris tem peça que vem encaixadinha, você só precisa arrumar ela do jeito certo, pronto. Agora tem umas peças, mano, que vem no Tetris que não tem, você não sabe nem como é que vai rodar aquela porra para encaixar. Isso para ele é sorte. Então a sorte seria essa coisa do Tetris, que às vezes vem peças que você fica girando tentando achar um jeito, e tem outras peças que vem que você já sabe onde vai botar ela. Então essa é a questão da sorte, como ele está dizendo aqui. Poder adaptar as coisas da forma que melhor lhes aprovem. E sem aquela oportunidade, seu valor pessoal teria se apagado, e sem essa virtude a ocasião teria surgido em vão. Ou seja, o que ele está dizendo? Que é importante a virtude até em sorte. Se você tiver sorte sem virtude, vai ser a mesma coisa que nada. É aquela coisa que eu falei, se eu não me engano, foi no livro da Mente Milionária, que eu disse, não adianta vir o tempo certo se você não é a pessoa certa, que vai dar merda do mesmo jeito, é o que ele está dizendo aqui. Por suas virtudes semelhantes àqueles que tiveram, tornam-se príncipes, conquistam o principado com dificuldade, mas com facilidade o conservam. E os obstáculos que lhe apresentam no conquistar o principado, em parte, nascem das novas disposições e sistemas de governo que são forçados a introduzir para fundar o seu Estado e estabelecer sua segurança. Deve-se considerar não haver coisa mais difícil para cuidar, nem mais duvidosa a conseguir, nem mais perigosa de manejar que tornar-se chefe e introduzir novas ordens. Então aqui nós vemos como é difícil introduzir algo novo. Não importa o que aconteça, não importa a virtude que você tenha, não importa. E é por isso que Zé Disseu, ele disse, não importa você ganhar a eleição, não interessa, a gente vai tomar o poder. Porque Zé Disseu, ele disse isso, não importa o que aconteça, a gente vai tomar o poder. Porque ele conhece essa porra aqui, caralho. Ele conhece Maquiavel. Que o Maquiavel já está dizendo aqui, quando tem um novo governo, com novas ideias, novos sistemas de governo, novas disposições, e o cara não tem virtude para isso, a chance dele se fuder é muito maior. Como ele disse aqui, não existe coisa mais difícil, nem duvidosa, nem mais perigosa de manejar do que você introduzir novas ordens, porque sempre será mais fudido. A novidade é isso, as pessoas não estão acostumadas, ainda não entraram na vibe, ainda tem muita gente no sistema antigo, então existe um problema logístico enorme em cima disso aqui, e é isso que Maquiavel está dizendo aqui, nessa parte. Mano, tem um problema logístico do caralho para você implementar novas ideias. É a mesma coisa do hábito. Você não consegue mudar o hábito num dia só. No mínimo mesmo, você vai precisar de 20 dias. E olhe lá, porque se for um vício muito grande, você vai depender de, quem sabe, 3 meses. 3 meses para você conseguir gerar um novo hábito para vencer um vício. Olha só que dificuldade, 3 meses para uma pessoa só. Agora imagine uma sociedade inteira para você conseguir dominar. Vão ser anos para conseguir fazer isso. E eu acho que por aqui tá bom, né? A gente chegou no capítulo 6, está bem interessante aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê joinha, compartilhe. E até a próxima aula de Maquiavel, galera. Então, até a próxima aí, Breakers Digitais. E lembre-se, se você não sabe o porquê, você não tem poder. Um abraço a todos e até a próxima.